Olá pessoal, sou o pastor Joaquim Bernardo. Hoje nós vamos estudar um pouco de um texto muito importante da Palavra de Deus, que o Senhor nos fala sobre os falsos profetas ou os falsos mestres. Nós sabemos que já estão introduzidos entre nós muitos pregadores, muitos que se dizem apóstolos, obreiros, mas o Senhor nos alerta que surgirão entre nós muitos falsos profetas, falsos pregadores, e isso já está acontecendo entre nós nas igrejas atuais. E aqui eu faço uma alerta, uma advertência, assim como Jesus fez, e ele nos manda fazer isso. Depois veio o apóstolo Paulo, reforçou essa advertência do Senhor, apóstolo Pedro, Judas, depois até lá nas igrejas, né, da Ásia Menor, que está lá em Apocalipse, o Senhor também nos adverte, quando ele fala ali daquela igreja de Esmirna, uma igreja que tinha muito pouco a oferecer materialmente, mas pregava um evangelho genuíno, a ponto do Senhor falar: eu conheço a tua pobreza e a tua tribulação, mas eu te digo que tu és rica. Porque ela pregava um evangelho genuíno, original. Em contrapartida, a de Laodiceia e outras, Jesus condenou por ser uma igreja muito rica, mas pregava um evangelho disfarçado, mentiroso. E ali já estavam os falsos profetas, como estão ocorrendo nos dias de hoje. As pessoas podem me perguntar como vamos identificar os falsos profetas. O Senhor nos diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, pelos frutos, ou seja, os seguidores desses falsos profetas, eles não querem pregação mais rigorosa, genuína, de acordo com a doutrina do Senhor, do Novo Testamento. Não. Eles querem uma pregação mais suave, mais branda, que não cobre muito. Então, esses seguidores dos falsos profetas, eles nos dão a conhecer através dessas características deles. Eles gostam de pregações mais interessantes, mais divertidas e assim por diante. E esses pregadores se tornam assim, no palco, né, para não dizer púlpito nem altar, mas no palco mesmo. Eles se comportam ali como um ator e fazem todo tipo de pregações interessantes, mais suaves, oferecendo tudo e todos os benefícios de Deus, promessas, bênçãos. E não é bem assim como como muitos pensam, não, de maneira nenhuma. O Senhor, Ele não vai ser igual para uma pessoa que segue realmente os seus mandamentos e outras pessoas que não seguem. Ele diz lá em Provérbio: eu amo aqueles que me amam. Em outras palavras, ele quer dizer que ele não ama aqueles que não amam ele. Então, eu amo aqueles que me amam. Então, esses falsos profetas, eles... Depois nós vamos ler aqui algumas passagens bíblicas que falam desses falsos mestres, mas eu estou explicando aqui, tentando explicar algumas características dos seus seguidores e também dos próprios falsos profetas. A visão deles principal é a parte financeira, o dinheiro mesmo, é o sucesso, a disputa pela grandeza, pelos primeiros lugares, para ser o primeiro. Eles adoram ser fotografados junto com celebridades e assim outras coisas mais.
eles pregam o evangelho realmente distorcido. Por quê? Porque eles são treinados por Satanás, pelo inimigo, para fazer esse tipo de coisa. E o interesse dele é só mesmo a riqueza, a prosperidade. Não que nós sejamos contra a riqueza, a prosperidade, desde que ela seja honesta. Não a riqueza, a prosperidade através do Evangelho. O Evangelho não veio para enriquecer ninguém. Se a pessoa quiser enriquecer, que monte um próprio negócio, prospere, estude, arranje um emprego. Não prosperar através da piedade do pobre fonte de lucro, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Não é assim. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses falsos pregadores que sempre procuram disfarçado de ovelha, mas por dentro eles são lobos vorazes, lobos devoradores, como diz o Senhor Jesus. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia para comprovar isso que eu estou falando. Aqui em Mateus, capítulo 7, que ainda faz parte do Sermão do Monte, que Jesus pregou para seus apóstolos, seus discípulos, que foi um dos maiores ensinamentos do Senhor Jesus, foi o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que é a mesma coisa. E ele falava ali de toda a sua doutrina para seus apóstolos, que serve também até os dias de hoje para nós. É um ensinamento muito importante, onde ele fala de toda a sua doutrina. Então aqui em Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 23, está escrito assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Jesus está falando daqueles que nunca fizeram nada com o Senhor e na sua vinda vão correr para os pés do Senhor dizendo que fez grandes coisas para o Senhor. E o Senhor vai responder dessa maneira, né? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu vou agora lá para 2 Coríntios, capítulo 2, lá nas cartas de Paulo. Lá tem coisas também interessantes. Aqui no capítulo 2, 2 Coríntios, está escrito assim, no capítulo 2, verso 17: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 11. Ainda 2 Coríntios, capítulo 11, carta de Paulo aos Coríntios, né? Diz aqui, capítulo 11, do 7 ao
15, ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. É uma coisa muito séria aí, né? Que o Senhor fala aqui através do apóstolo Paulo, chamando a atenção para os falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Daqui eu vou pegar agora as cartas de Pedro. Segunda Pedro, muito interessante. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. Capítulo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui está como título na minha Bíblia: os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Diz assim a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Muito maravilhoso. Aqui, o apóstolo Pedro também reforçando o que Jesus nos falou, reforçando sobre as advertências sobre os falsos profetas, e ele fala claramente, né, muitos virão e farão comércio de vós. Isso é muito importante para nós conhecermos e termos cuidado com os falsos profetas. Vou pegar agora aqui Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. No capítulo 4, do 1 ao 5. É o último capítulo de 2 Timóteo. Então diz assim a palavra do Senhor. Está aqui como título, né?
a fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Glória a Deus. Então, como nós vimos aqui, falei sobre os falsos profetas, tentei explicar da melhor forma a meus irmãos, para termos cuidado. E aqui eu encerro essa leitura comprovando o que está escrito na Bíblia. Não eu apenas falar dos falsos profetas e não ler o que está escrito aqui nessas passagens bíblicas da Santa Palavra de Deus, que nos alerta. Jesus começou com esse alerta e o apóstolo Paulo mais em frente reforçou, depois o apóstolo Pedro, Judas, assim por diante, outros apóstolos, outros profetas falaram também sobre essa doutrina falsa que ia surgir, que está surgindo cada vez mais fortemente, realmente uma oposição cerrada contra os verdadeiros cristãos. E os verdadeiros cristãos devem ter muito cuidado, não se deixar levar pela pregação dessas pessoas, pela eloquência, pela simpatia, porque muitos desses seguidores, eles vão honrar mais a criatura do que o Criador, mais as pessoas, os seus líderes, ao invés do próprio Senhor. Então dá para se perceber, como o Senhor nos fala, que nós vamos conhecer a árvore através dos seus frutos, e os frutos desses pregadores são os seus seguidores. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A pregação desses falsos profetas parecem verdadeiras porque eles imitam os verdadeiros apóstolos de Cristo. Satanás ele treina muito bem esses falsos profetas para ensinar esses apóstolos fraudulentos que vêm apenas para conseguir cada vez mais dinheiro dos seus fiéis, porque eles são peritos em tirar dinheiro dos seus fiéis. Essa é a realidade pura e crua, ninguém pode negar isso. E muitos hoje, nós podemos ter certeza que não pregam mais essas passagens, essas que eu mostrei aqui, que eu li aqui na Bíblia. Dificilmente, poucos, vou dizer que são todos, tem muitos pregadores maravilhosos, pregando a palavra de Deus, ensinando e procurando a todo custo salvar as pessoas para o reino dos céus. Mas muitos também já em contrapartida estão pregando um falso evangelho, apenas para tirar proveito dos seus fiéis, porque são pessoas não muito preparadas na Bíblia, não gostam de ler a Bíblia para ter conhecimento mais profundo, para deixarem de ser enganados dessa forma. Então, temos que termos cuidado com isso, porque eles são peritos, como eu falei, em tirar o dinheiro daquelas pessoas menos informadas, que se tornam presas fáceis para essas pessoas. Então, por isso, eu estou fazendo essa alerta aqui, neste vídeo, para que as pessoas não entrem nessa desses falsos profetas, que eles dissimuladamente fazem proezas, porque ainda existem muitas pessoas que não conhecem realmente a Bíblia Sagrada, não procuram ler, não tem costume, né? Não tem essa vontade ainda de leitura
Poucas pessoas são aquelas que gostam de leitura, gostam de ler, principalmente a palavra do Senhor. Temos que ler, porque senão vamos nos tornarmos presas fáceis para esses espertalhões que estão surgindo cada vez mais no mundo. Então, irmãos, era essa mensagem que eu tinha de passar para os irmãos nesse vídeo, porque é muito importante não que nós estamos aqui querendo fazer algo de crítica a alguma igreja, alguns pregadores, não. Eu estou aqui alertando, advertindo, porque o Senhor nos manda fazer isso. Pegar a palavra, né, em tempo e fora de tempo, na hora oportuna ou não oportuna, pregar sem medo, com desassombro, com intrepidez. Nós temos que fazermos isso, porque senão muitas pessoas vão ser enganadas. E muitos, como eu falei, não estão pregando mais essas passagens. Por quê? Porque se eles pregarem essas passagens, como diz o apóstolo Pedro ali, ele fala claramente, em palavras claras, muitos virão e farão comércio de vós. Se alguns que estão pregando o falso evangelho, pregar essa passagem, eles estão pregando contra eles mesmos. Eles vão se tornar um réu confesso. E eles não querem que aconteça isso. Então, por isso, eles não pregam mais essas passagens. Eu estou aqui passando para os irmãos essa advertência, porque eu tenho um compromisso, não com o homem. Sim, temos sim para ensinar, para pegar a verdade verdadeira, para que eles se saibam. Mas o compromisso maior que nós devemos ter é com o Senhor Jesus. Nós não podemos falhar com o Senhor Jesus, porque Ele tem a sua palavra aqui para nós lermos, aprendermos e saber interpretar a Bíblia Sagrada, para passar de uma maneira genuína às pessoas, para que elas não sejam enganadas. Então é isso que eu quero passar, meus irmãos, para que eles tenham cuidado com esses falsos apóstolos, falsos profetas, que já estão entre nós, que o apóstolo Pedro fala, né? Muitos virão e farão comércio de vós, já está entre vós, ele fala assim, porque já tem muitos aí entre nós, assim como foi falado, alertado desde os princípios do tempo aí de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já nos alertava para isso, porque cada vez vai vir uma pressão, uma oposição mais cerrada do inimigo, usando seus instrumentos de trabalho, que são as pessoas menos informadas, para sufocar a natureza divina que está dentro de cada pessoa, porque nós temos a natureza divina, mas nós continuamos com a nossa natureza, com a natureza pecaminosa, herdada por Adão. Então nós temos que fazer crescer a natureza divina, nos fortalecer através da palavra, para que a natureza divina sufoque, mortifique a natureza pecaminosa do pecado, e não deixe aflorar, porque se a pessoa deixa de ler a palavra, deixa de orar, deixa de ter comunhão com Deus, a natureza pecaminosa ela vai fluir e vai sufocar a natureza divina. Pois muitas pessoas que estão na igreja, estão fortes no Senhor, mas de repente fracassam e voltam atrás e voltam para as trevas novamente, porque eles deixaram com que a natureza pecaminosa sufocasse, mortificasse a natureza divina. Tem que ser o contrário, a natureza divina tem que ser fortalecida cada vez mais para que a natureza pecaminosa fique sempre sufocada, fique sempre mortificada pela natureza divina, que é o Espírito Santo de Deus que está dentro de cada um, que realmente aceita o Senhor de todo o seu coração e vive seguindo suas pegadas, seguindo o seu ensinamento. Esse tem o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Agora, aquelas pessoas que voltam atrás, não querem mais a Deus, o Espírito Santo se retira dessa pessoa, essa pessoa se enfraquece. E como a palavra do Senhor nos diz, ele volta, é como um cachorro que volta a seu próprio vômito, como uma porca lavada que volta a remover-se no lamaçal. Então é por isso, irmãos, eu estou fazendo essa advertência aqui para todos nós, serve para mim também. E eu espero e conto com a compreensão de meus irmãos, que estude a palavra, sempre repito, bato nessa tecla que todos nós temos que lermos a palavra todos os dias, porque nós temos que alimentar o nosso corpo físico com o alimento material, mas temos que alimentar o espírito com o alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Então eu faço sempre essa alerta, peço aos irmãos que façam isso.
muito importante para a nossa vida, para nos fortalecermos fisicamente e também espiritualmente, para que nós não andemos aí com as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, mas sim fazer caminho reto para seus pés, para não extraviar aquilo que já é manco, mas sim fique curado. Essa é a informação que eu estou passando neste momento para meus irmãos, para que eles se fortaleçam em Cristo e tenham uma vida feliz, uma vida realmente em comunhão com Cristo, e não fique aceitando aí desses falsos profetas, uma falsa felicidade, uma falsa bênção, porque esses falsos pregadores pregam o amor, pregam o perdão, a felicidade, a fraternidade, mas isso só da boca para fora, não vem de dentro do coração, vem da boca para fora, mas o seu coração está longe do Senhor. Então, por isso, nós devemos ter muito cuidado, irmãos. Então, era essa mensagem de hoje para meus irmãos. E eu agradeço pela compreensão e peço que todos vejam esse vídeo do começo ao fim e tirem suas conclusões. Eu peço que os irmãos dêem um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho lá, para que todos mais na frente aí, vejam também, assistam esse vídeo e tenham uma vida realmente em comunhão com o Senhor e vivam uma vida feliz para sempre. Agradeço a meus irmãos, em nome de Jesus, aqui eu encerro esse comentário de hoje. Muito obrigado e paz do Senhor a todos.